Faça a pergunta aqui da frente. Boa noite a todos aí. Professor, com relação à diferenciação dos três poderes, o econômico e o intelectual e o poder militar, você deu um exemplo soviético, onde o poder militar suprimiu o poder intelectual, né, criando aquela mediocridade intelectual ao ponto de ser irrisível. No caso do Brasil, né, quando teve a questão do poder militar ignorando o poder intelectual, assim, digamos assim, eles não tinham uma base intelectual. Como que se dá isso aí? Peraí, me explica melhor. É porque eu fiquei pensando assim, num paralelo seguinte. Dentro do Brasil, quando o poder militar assumiu, né, ele não teve essa... a esquerda emergiu da falta de um poder intelectual por trás que se assegurasse aquele poder militar. Então, como que se dá isso aí? Bom, acho que o caso do Brasil é um pouco meio peculiar, não é isso? E no caso, ali, vamos dizer, quando você fala em poder militar, é um poder militar no sentido estrito, quer dizer, são as Forças Armadas que, a partir de um certo momento, assumem o poder. Não, a preocupação central deles era de ordem econômica, quer dizer, colocar ordem na economia nacional, e até certo ponto eles fizeram isso. Mas você precisa ver as características mais peculiares das Forças Armadas brasileiras, entre os quais, vamos dizer, uma terrível desconfiança dos civis. Você vê que a população brasileira confia nas Forças Armadas. Você vê que nas pesquisas mostra que das entidades consideradas mais confiáveis, a Força Armada é em primeiro lugar. Porém, a confiança não é retribuída. Né? Então, você vê que os militares, tão logo eles chegaram ao poder, eles desmantelaram praticamente a classe política. A classe política ficou sem função. A função deles era simplesmente carimbar decreto. Tá certo? E, com relação ao poder dos intelectuais, ao contrário, houve um favorecimento ao crescimento disso. Inclusive da intelectualidade esquerdista. Quer dizer, é absolutamente ridículo pretender que a intelectualidade esquerdista foi estrangulada durante o regime de 64. Não, ela foi altamente favorecida. Não é isso? Então, de certo modo, os militares criaram, vamos dizer, os seus próprios coveiros. Eu não entendo por que eles fizeram isso. Provavelmente não entendiam o que estava se passando. Você veja que, vamos dizer, a ideia dos intelectuais como força, como agentes principais do processo revolucionário, que é a ideia do Antônio Gramsci, essa ideia começa a penetrar no Brasil depois de 64, começa em 65, quando o Enio Silveira começa a publicar as obras do Antônio Gramsci e aquilo se espalha, né, entre a intelectualidade comunista como uma epidemia. E daquele período, então, data o início da ocupação de espaços, que é um termo do próprio Gramsci, né, que se desenrolou com um sucesso extraordinário. Um exemplo característico é a Cátedra de Educação Moral e Cívica, que foi criada pelo próprio governo, que foi instantaneamente, todas as cátedras foram ocupadas pelo pessoal ou do partido, ou trotskistas, ou maoístas, ou coisa assim, mas que o governo criou instrumentos para a propaganda comunista. Né? Então, lá, vou dizer, um caso peculiar em que, por uma cegueira total, o poder militar cria os seus próprios antagonistas e os favorece. Sem contar, vamos dizer, você vê, do ponto de vista de guerra ideológica, os militares não fizeram nada, absolutamente nada. Mas se você procurar, vamos ver um filminho anticomunista que eles tenham feito. Não fizeram. Não tem um cartaz anticomunista, não tem nada. E eu acho que, em parte, é por causa da mentalidade um pouco positivista que os caras tinham, né? Da ideia da tecnocracia, quer dizer, uma administração apolítica, uma administração constituída de militares e técnicos apolíticos. Né? Pelo menos eles gostavam de ter esta imagem. Por outro lado, você tem um estudo do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que vive no Brasil,
E ele mostra como a intelectualidade esquerdista foi favorecida nas universidades, né? Ao mesmo tempo em que o que pudesse existir de intelectualidade conservadora foi sendo colocado para fora da mídia, fora das universidades. Quer dizer, em vez de o establishment militar criar uma classe política e uma intelectualidade que o sustentasse, fez o contrário. Isso só podia acontecer no Brasil, não tem explicação uma coisa dessa. E negócio de Antônio Gramsci, em 1993 eu publiquei um livro sobre Antônio Gramsci. A primeira reação militar veio 8 anos depois, quer dizer, um general que leu aquilo e falou, existe mesmo esse negócio. Daí o general Sérgio Coutinho começou a estudar o assunto e publicou 2 livros, aliás, excelentes, mas tudo isso com 20, 30 anos de atraso. Quer dizer, aí que eles foram entender o que aconteceu. Quer dizer, a recusa de entrar na guerra ideológica foi um negócio, uma das características mais marcantes do governo militar brasileiro. Sobretudo, eles combatiam a guerrilha, mas tratavam a guerrilha como se fosse criminalidade comum. Quer dizer, limpava o aspecto ideológico. Não se falava em comunismo. Caos. Hã? Eles só queriam tirar o caos. Tirar o caos. Eles tratavam como se fosse um problema policial. Você vê que o presidente Castelo Branco, uma das primeiras decisões dele foi não criar um departamento oficial de propaganda porque ele não queria imitar o Getúlio Vargas. Tinha más recordações do tempo do Getúlio Vargas, né? Então, bom, mas se você não cria um departamento de propaganda, então a guerra ideológica você já perdeu. Você está no poder por enquanto, mas vai cair mais dia menos dia. Então você pode dizer, vamos dizer, que a hegemonia esquerdista, a hegemonia cultural esquerdista no Brasil, ela data já do período militar. Outra pergunta? Olá. Então, a sua pergunta inicial foi por que apenas algumas pessoas são filósofas. Aí você até falou que pode ser até um escravo, quer dizer, desde um escravo até um rei, e por que o resto das pessoas nem tem a coragem de ousar ser filósofas, né? Aí você também acabou aquela primeira parte perguntando o porquê disso, né? E eu acho que primeiro tem a coragem, porque para você pensar mais além do que as pessoas pensam, você tem que ter coragem, porque no próprio convívio com as pessoas, você vai ser às vezes, né, maltratado, né, chamado de louco, né, etc. E também, acho que o principal motivo é porque se você não ousar pensar, não ousar, né, enfrentar essas suas ideias que vêm, digamos, em você, mesmo que você não queira, se você não ousar pensar mais que os demais, você vai se sentir pior do que se você, digamos, enfrentar as pessoas em geral e as questões que você tem. Então, acho que eu falei bem, né? Quer dizer, os malefícios de você não enfrentar a sua vocação são piores do que os malefícios de você falar que você é filósofo mesmo e você perguntar para as pessoas aquilo que elas não querem saber. Isso é certo, quer dizer, deve haver um momento na vida daqueles indivíduos em que eles fazem exatamente essa constatação, quer dizer, é melhor eu entrar em conflito com o meio imediato do que eu falhar as leis eternas. Quer dizer, eu acho que, de algum modo, essa intuição, antevisão de leis eternas, de uma outra vida, de uma dimensão espiritual da existência, eu acho que isso está presente em todos os filósofos, mesmo os materialistas. E
Então eles se sentem impelidos a prestar satisfações diante das leis não escritas. Eu acho que isso é universal. Mesmo que o sujeito depois tome uma direção materialista, eu acho que isso deve estar sempre presente em algum momento. A não ser que, nas circunstâncias em que a filosofia já se estabilizou como profissão e ela por si traz uma espécie de prêmio, de recompensa social, tá certo? Então ela perde essa inspiração originária, ela se torna apenas, vamos dizer, um meio de fazer carreira e, longe de ser algo que separa o indivíduo do seu meio social, é um meio de integração na sociedade e de aquisição de prestígio. Isso realmente acontece. Isso acontece a partir da constituição, vamos dizer, das universidades modernas. Isso aí começa no século XIII, com o regulamento da Universidade de Paris, que cria a profissão universitária, né? Então, a partir daí, você já tem uma motivação secundária. Quer dizer, não é só o seu, vamos dizer, o seu problema pessoal, a sua busca pessoal de uma ordem, de uma reestruturação da alma, não, mas já é a conquista de um papel social determinado. É claro que isso aí vem junto, inevitavelmente, isso vem junto, por um lado, o crescimento do prestígio social dos filósofos, portanto, o poder deles como classe. E, por outro lado, isso vem também junto com a noção de uma ortodoxia, quer dizer, de um pensamento dominante que todo mundo tem que seguir. Isso aconteceu na Universidade de Paris e volta a acontecer de novo, e de novo, e de novo. Quando você vê, por exemplo, o império da escola analítica no meio anglo-saxônico, que é mantido, vamos dizer, através, não no confronto de ideias, ao contrário, se foge do confronto de ideias, que é mantido através da interproteção mafiosa dos membros dessa escola, quer dizer, você só promove os caras que pensam como você vê que isso aí sempre tem, esse processo sempre tem um preço altíssimo em perda intelectual. Mas é perda que é acompanhada, ao mesmo tempo, de um progresso na sofisticação dos meios de discussão e de prova. A discussão se torna cada vez mais profissional, mais profissionalizada, mais elaborada, mas caindo muito na coisa repetitiva e na impossibilidade de pensar fora daqueles esquemas. Ou seja, o preço de você sair do discurso geral começa a se tornar muito grande. Mais alguma pergunta aqui? Tem aqui uma pergunta, o Leandro Diniz diz. Você diz que é muito difícil o intelectual reter e controlar toda a realidade por meio das ideias, seu pensamento, e que as sociedades ditas primitivas retêm muito mais controle e previsão do que as nossas. Eu digo, bom, não diz que as sociedades são assim, mas os indivíduos, numa sociedade primitiva, eles têm, pelo menos os indivíduos adultos, que são responsáveis por famílias, pela manutenção da comunidade, eles têm que ter um controle muito mais preciso da situação do que se exige do cidadão médio hoje em dia, do pai de família hoje em dia. Então, na verdade, isso eu digo por experiência pessoal. Eu acho que, em geral, hoje em dia, as pessoas de classe média ela tem muito pouco conhecimento até da ordem social em torno. Eles não sabem como a sociedade funciona. E no Brasil, isso chega às dimensões do alucinante. Porque a sociedade é caótica, você não sabe qual é a conduta que vai ser aprovada, qual que não vai ser. Então, no Brasil, de certo modo, todo mundo é um pouco desajustado, tá certo? E intimidado pela sociedade. Aqui nos Estados Unidos a sociedade é mais clara, você já tem, vamos dizer, usos e costumes estabelecidos. Por exemplo, você sabe o que você não deve falar em certos meios, né? E no Brasil, não. Aqui você pode prever como as pessoas vão reagir, né, ao que você diz. Você sabe que certas coisas você só pode falar em certos lugares, em outros não. No Brasil não tem isso. A coisa é mais ou menos imprevisível. Então você fica um pouco, vamos dizer, à mercê de uma comunidade caótica, né? Então, para o indivíduo entender a sociedade brasileira, bom, é uma vida inteira.
E você acaba não entendendo mesmo, porque ela muda rapidamente. Então, você vive num terreno deslizante, né? Você escorrega muito. E isso faz com que as pessoas tenham medo da sociedade. Né? Então, não consigam amadurecer direito, sendo sempre dependentes, estão sempre buscando o apoio dos outros. Né? As identidades não se constituem de uma maneira muito clara. Você tem um problema de carência afetiva, de necessidade de apoio, que é uma coisa incrível no brasileiro. Né? Isso é, quanto menos claras são as leis de aprovação e desaprovação de condutas sociais, mais dependente o sujeito se torna. Porque se você vê, olha, as leis aqui são essas, as normas são essas, tá certo? Bom, você sempre, como você consegue enxergar aquilo como um todo, você pode divergir. E você pode lutar contra aquilo. Mas se vamos dizer, as leis, os critérios mudam do dia para a noite e é tudo imprevisível, então você está sempre à mercê da sociedade. Quer dizer, o indivíduo, para se levantar intelectualmente, para adquirir uma independência intelectual no Brasil, é quase impossível. Então é por isso mesmo que a intelectualidade lá, ela também é assim. É o fenômeno, o que eu chamei o fenômeno do imbecil coletivo, é exatamente isso. Quer dizer, a intelectualidade brasileira é o imbecil coletivo. São pessoas que falam a mesma estupidez, que todo mundo repete a mesma coisa. Não é uma questão, como você vê aqui, por exemplo, de um conjunto de hábitos intelectuais que estão consolidados e que todo mundo conhece. Não é. No Brasil é mais uma questão de simpatia ou antipatia pessoal. E essa simpatia ou antipatia pessoal, ela é concedida em termos vamos dizer, de uma emocionalidade muito intensa. Você desagrada as pessoas, elas acham que você é mau e começam a especular coisas terríveis a seu respeito, inventar historinhas. Não é isso? Isso acontece comigo. Um monte de historinha que circula a meu respeito é um negócio incrível, incrível, incrível. Eu começo a imaginar você como se você fosse, sei lá, um poder internacional. Então, é claro que tudo isso aí é sinal de imaturidade, de uma insuficiência humana muito grave. Porque as pessoas elas têm realmente... Dificilmente você vai encontrar uma sociedade onde o medo não motivado por ameaças reais, esteja tão disseminado quanto no Brasil. A pessoa tem muito... No Brasil a pessoa tem medo de olhares. Né? Por exemplo, se falam mal de você, o sujeito acha que ele está sendo crucificado. Né? O Aristóteles dizia, a palavra cão não morde. Quer dizer, enquanto estiver apenas falando mal de mim, está tudo bem. Na hora que começar a me bater, me dar tiro, eu vou começar a me preocupar. Né? Você não vê a declaração do Lula? Levei mais chibatadas do que Jesus Cristo. Eu digo, me mostra aí uma nas suas costas. Não tem nenhuma. Quer dizer que falaram alguma coisa dele? Falaram muito mais mal de mim, mas eu não sinto que eu fui chicoteado.